Ele parou de falar? O que isso realmente significa para a sua jornada das chamas gêmeas? A verdade por trás do silêncio dele. Se você se encontra nesse momento em que ele parou de falar, talvez esteja se perguntando: o que está acontecendo? Ele está se afastando de mim? A boa notícia é que esse silêncio pode ser um sinal de transformação. Neste vídeo, vamos explorar o que isso realmente significa para o seu relacionamento com sua chama gêmea, os motivos que levam a esse afastamento e como você pode lidar com isso da maneira mais saudável possível. Se prepare para entender o que está por trás desse silêncio e como ele faz parte do processo de união. O que o silêncio dele realmente significa? O silêncio de sua chama gêmea pode ser uma das experiências mais desafiadoras e confusas de toda a jornada. Quando ele se afasta ou para de se comunicar, você provavelmente se vê tomada por sentimentos contraditórios. Talvez a sensação de abandono surja, ou quem sabe a dúvida se apodere de seu coração. Mas o que o silêncio realmente significa? Será que esse é um sinal de que a relação chegou ao fim, ou apenas uma pausa momentânea para o crescimento individual? Primeiro, é importante entender que, no caminho das chamas gêmeas, o distanciamento não é incomum. Muitas vezes, a conexão intensa que vocês compartilham pode ser difícil de processar emocionalmente. Ambos podem precisar de tempo para se reconectar consigo mesmos antes de avançar para o próximo estágio da união. Quando ele se cala, isso não é um reflexo de falta de sentimentos ou de afastamento definitivo. Pelo contrário, pode ser um sinal de que ele está lidando com emoções profundas e talvez até com medos internos sobre a intensidade da conexão. Será que ele está processando o que essa conexão realmente significa para ele? O silêncio pode ser uma forma de ele refletir sobre seus sentimentos, inseguranças ou o medo do compromisso. Muitas vezes, a magnitude do amor de chamas gêmeas pode ser assustadora, e ele pode precisar de tempo para entender como isso se encaixa em sua vida e em seus planos futuros. Esse momento de distanciamento pode ser a oportunidade que ele precisa para lidar com essas questões internas sem a pressão de manter uma comunicação constante. Você já se perguntou se ele está sentindo o mesmo que você? Pode ser que ele também esteja passando pela mesma montanha-russa emocional que você. O silêncio dele não significa que ele está te ignorando ou que perdeu o interesse, mas talvez ele esteja imerso em um processo de autoconhecimento necessário para ser a pessoa que você merece ao lado de sua chama gêmea. Ele precisa se fortalecer para poder retribuir a profundidade dessa conexão de forma verdadeira e sem receios. Além disso, o silêncio pode ser um momento de cura tanto para ele quanto para você. Muitas vezes, o processo de distanciamento é justamente para que as energias de ambos possam ser limpas e equilibradas. Nesse período, você pode sentir que está sendo chamada a olhar para dentro de si mesma, curar feridas antigas e se preparar energeticamente para um próximo passo na relação. A ausência dele, nesse caso, pode ser o convite perfeito para você fortalecer sua própria energia, restabelecer seu equilíbrio e continuar evoluindo como indivíduo. Será que o silêncio dele é um reflexo de um processo de cura dele mesmo? Pode ser que ele precise de tempo para resolver questões emocionais ou espirituais que não estão diretamente ligadas à sua relação com você, mas que precisam ser resolvidas para que ele se alinhe plenamente com essa conexão. A jornada de chamas gêmeas é, antes de tudo, um processo de cura e crescimento mútuo. Esse silêncio pode ser a pausa necessária para que ambos possam seguir em frente mais fortes e mais preparados para a união. E o que você pode fazer enquanto ele está distante? O primeiro passo é respeitar esse espaço. Você já parou para pensar que, talvez, este seja um momento ideal para você também dar um passo atrás e focar em sua própria evolução? Aproveite esse tempo para se reconectar com sua espiritualidade, fazer as pazes com suas próprias emoções e limpar qualquer energia negativa que possa estar te impedindo de viver a plenitude dessa conexão. Lembre-se de que, no relacionamento com sua chama gêmea, cada um tem seu próprio ritmo de crescimento, e o silêncio pode ser apenas uma pausa necessária antes do próximo grande passo. Será que, nesse momento, você pode se fortalecer espiritualmente para ajudar no alinhamento de vocês? Este distanciamento
pode ser uma oportunidade para ambos se alinharem com o seu propósito de vida, com a missão que têm juntos. Quando ele voltar, poderá ser com mais clareza, mais preparado para se entregar ao relacionamento de maneira verdadeira e comprometida. O que isso significa para a sua relação? O silêncio de sua chama gêmea não é um sinal de rejeição, mas de necessidade de espaço para autodescoberta e cura. É uma pausa, não um fim. A confiança em seu processo pessoal e no dele é fundamental para que ambos possam se reunir em um estágio mais saudável e equilibrado. Neste momento, a melhor coisa que você pode fazer é continuar focada em sua própria jornada espiritual e emocional. Quando a hora de se reconectar chegar, será muito mais significativa, porque ambos terão evoluído e se alinhado com o que a relação realmente significa. Quando o silêncio é necessário para o crescimento individual? O silêncio nas relações de chamas gêmeas pode ser desafiador, mas, paradoxalmente, é uma parte essencial da jornada de autodescoberta e crescimento individual. Quando o silêncio se instala entre você e sua chama gêmea, pode ser difícil entender se isso é uma indicação de que a relação está em risco ou se é, na verdade, um movimento necessário para que ambos possam evoluir de forma saudável. Por que o silêncio é importante para o crescimento pessoal de ambos? Em uma conexão tão profunda como a de chamas gêmeas, é comum que as energias se intensifiquem, criando um campo de altas expectativas e emoções intensas. A pressão de uma conexão tão poderosa pode, muitas vezes, tornar-se esmagadora. Nesse contexto, o silêncio não é um sinal de distanciamento emocional ou falta de afeto. Em vez disso, ele pode ser um indicativo de que ambos precisam de tempo para processar as transformações internas que estão vivendo. Esse silêncio pode ser o momento necessário para que cada um se reconecte consigo mesmo, possa curar feridas emocionais antigas e alinhar-se com seu propósito de vida antes de dar o próximo passo em conjunto. Será que o silêncio dele é um reflexo de seu processo de cura pessoal? Muitas vezes, a chama gêmea entra em um processo de cura individual, que pode envolver lidar com feridas do passado, inseguranças ou até mesmo medos profundos. Quando isso acontece, a pessoa precisa de espaço para refletir, curar e se fortalecer. Esse distanciamento é uma forma de dar esse tempo ao outro para se alinhar internamente, sem as pressões externas do relacionamento. O silêncio é, nesse caso, uma oportunidade para que ele se reconecte com a sua própria jornada espiritual e emocional. E, assim, ele poderá retornar mais forte, curado e preparado para a união com você. Você já pensou que, talvez, o silêncio seja uma oportunidade para você também se curar? O distanciamento não afeta apenas uma parte da relação, mas ambos os lados. Pode ser que, nesse período de silêncio, você também seja chamada a refletir sobre suas próprias emoções, medos e expectativas. O que você pode aprender sobre si mesma nesse momento? O silêncio pode ser a oportunidade perfeita para você olhar para dentro e se reconectar com sua essência, priorizando o seu próprio crescimento. Quando ambos se curam individualmente, a relação tem mais chances de prosperar de maneira saudável, equilibrada e sólida. O silêncio também pode ser um indicativo de que é hora de dar espaço para o autocuidado. Durante a jornada de chamas gêmeas, os momentos de intensidade podem ser desgastantes emocionalmente. O autocuidado é um componente vital para garantir que ambos os indivíduos continuem evoluindo e mantendo seu equilíbrio interno. Quando você ou sua chama gêmea se afastam temporariamente, o espaço criado pode ser um convite para focar no autocuidado, seja físico, emocional ou espiritual. Cada um de vocês pode precisar de tempo para processar e amadurecer antes de recomeçar o relacionamento de forma mais saudável. Será que esse silêncio pode estar preparando o terreno para uma união mais forte e equilibrada? Quando o distanciamento ocorre por razões de cura individual, ele permite que cada pessoa se reconecte com sua verdadeira essência e propósito, o que pode resultar em uma união mais harmoniosa e duradoura. Nesse período, você e sua chama gêmea podem trabalhar nas áreas que precisam de cura e evolução, criando um espaço para um reencontro mais profundo e significativo quando estiverem prontos para dar o próximo passo.
O silêncio, nesse contexto, se torna não apenas necessário, mas benéfico para ambos. Como lidar com o silêncio e usar esse tempo de maneira produtiva? A melhor maneira de lidar com o silêncio é aproveitar esse tempo para se fortalecer individualmente. Pergunte a si mesma: o que você pode aprender sobre si mesma nesse momento de introspecção? O silêncio não é uma pausa negativa, mas uma oportunidade para aprimorar sua própria energia e se preparar para um futuro mais equilibrado. Lembre-se de que a união das chamas gêmeas não acontece de forma precipitada, mas por meio do crescimento mútuo. Portanto, respeitar esse espaço e focar no próprio bem-estar é essencial para uma relação bem-sucedida e duradoura. Conclusão: o silêncio é, sem dúvida, uma parte vital da jornada de chamas gêmeas. Ele oferece o espaço necessário para que ambos possam processar suas emoções, curar feridas do passado e alinhar-se com seu verdadeiro propósito. Se você se encontrar nesse momento de distanciamento, lembre-se de que este tempo é essencial para o crescimento de ambos. E quando o silêncio se quebrar, será o momento para uma união ainda mais forte e alinhada com o que o universo planejou para vocês dois. Como lidar com a ansiedade e as inseguranças nesse período? O silêncio nas relações de chamas gêmeas, embora necessário para o crescimento pessoal, pode gerar um turbilhão emocional. A ansiedade e as inseguranças surgem com força, pois a mente começa a questionar o que está acontecendo, o que o outro está pensando e, principalmente, o futuro da relação. Neste momento, entender como lidar com essas emoções é fundamental para manter a paz interior e não cair em um ciclo de pensamentos negativos. Por que essa ansiedade surge tão intensamente durante o silêncio? A ansiedade é uma resposta emocional que ocorre quando estamos no desconhecido, na espera ou na incerteza. Quando a sua chama gêmea se afasta ou se distanciamento acontece sem explicações claras, o medo da perda pode se infiltrar. A mente começa a imaginar cenários que talvez não sejam reais. Será que ele está indo embora? Será que a conexão que sentimos não é suficiente? Esses pensamentos alimentam a ansiedade. No entanto, é importante perceber que esses sentimentos não são necessariamente reflexo da realidade, mas sim de uma percepção distorcida gerada pela insegurança e pelo medo do desconhecido. Como diferenciar entre os pensamentos reais e os pensamentos gerados pela insegurança? É comum que, quando estamos em silêncio, nossa mente se agite e crie situações irreais. O primeiro passo para lidar com isso é observar seus pensamentos. Pergunte-se: esses pensamentos são baseados em algo que aconteceu ou em uma imaginação do que pode acontecer? A maior parte da ansiedade surge da mente imaginativa e não da realidade. Reconhecer que você está apenas projetando cenários baseados no medo pode ajudar a criar espaço para racionalidade e clareza. Por que as inseguranças aumentam nesse momento e como podemos combatê-las? As inseguranças são quase uma consequência natural quando a comunicação diminui, pois ficamos sem respostas diretas sobre o que está acontecendo. A falta de clareza pode gerar o medo de ser abandonada, de não ser boa o suficiente ou de que a relação não evolua. As inseguranças podem ser reforçadas pela dúvida interna. Será que sou digna desse amor? Ou, ele realmente me ama? Nesses momentos, é fundamental lembrar que o valor da relação não é medido por um período de silêncio. Ao invés de deixar que a insegurança domine, procure fortalecer sua autoestima, lembrando-se de que sua autovalorização não depende da presença ou ausência de alguém, mas do seu amor próprio e da sua conexão com o divino. Como se proteger emocionalmente durante o silêncio? A proteção emocional no silêncio começa com a prática do autocuidado. Isso inclui o fortalecimento da sua saúde mental e emocional, investindo em atividades que tragam paz, como meditação, yoga, leitura ou simplesmente momentos de reflexão e oração. Lembre-se de que o período de silêncio é temporário e enquanto ele dura, você pode trabalhar em seu equilíbrio interno. Criar uma rotina que priorize sua saúde emocional ajuda a reduzir o impacto da ansiedade, permitindo que você se mantenha centrada e equilibrada. O que a espiritualidade pode ensinar sobre a ansiedade nesse processo?
No contexto das chamas gêmeas, a espiritualidade desempenha um papel vital em ajudar a aliviar a ansiedade. Acredite que o universo e a conexão divina estão trabalhando a seu favor. Muitas vezes, o silêncio é uma maneira de nos ajudar a nos libertar de padrões de pensamento antigos e a nos preparar para um futuro mais forte. Meditar sobre o propósito divino dessa relação pode ajudar a acalmar a mente e permitir que a ansiedade diminua. Relembrar que a jornada de chamas gêmeas não é uma corrida, mas um processo espiritual, pode trazer mais paciência e confiança no que está por vir. Como se manter confiante quando as inseguranças surgem? A confiança é uma habilidade que se cultiva, especialmente quando as inseguranças parecem tomar conta. Em vez de se entregar ao medo, procure nutrir pensamentos de fé e confiança. Acredite que o processo de união está sendo orquestrado pelo universo e que, independentemente do silêncio momentâneo, a verdade sempre se revelará no tempo certo. Pense em como você cresceu espiritualmente ao longo da jornada. Esse crescimento só é possível quando há momentos de pausa, de reflexão e até mesmo de desconexão temporária. De que maneira as práticas espirituais podem ajudar a lidar com a ansiedade? Práticas espirituais, como a meditação, a oração e a visualização, podem ser muito úteis para lidar com a ansiedade. A meditação, em particular, pode ajudar a desacelerar os pensamentos acelerados e permitir que você se conecte com seu eu superior, trazendo paz para a mente e o coração. A oração também oferece um canal direto de comunicação com o divino, proporcionando uma sensação de alívio e esperança. Ao se entregar a essas práticas, você não apenas alivia a ansiedade, mas também fortalece sua conexão com a espiritualidade, permitindo que a confiança cresça. O que fazer quando os pensamentos negativos se tornam constantes? Quando os pensamentos negativos e a insegurança se tornam esmagadores, uma estratégia eficaz é mudar o foco. Em vez de se concentrar no que está fora de seu controle, como o comportamento do outro, concentre-se no que você pode controlar: a sua resposta emocional. Crie um espaço de calma onde você possa se reequilibrar, mantendo sua mente focada em pensamentos de amor, fé e confiança no processo. Além disso, converse consigo mesma de forma positiva, reforçando a crença de que o relacionamento está se desenvolvendo como deve ser, mesmo que o silêncio esteja temporariamente presente. Conclusão: a ansiedade e as inseguranças podem ser um reflexo de nossa própria necessidade de controle e certeza. Porém, é importante perceber que nem tudo pode ser controlado. O silêncio é parte da jornada de chamas gêmeas, e a maneira como lidamos com ele pode determinar o sucesso e a paz interior. Ao aprender ou a enfrentar a ansiedade com confiança, autocuidado e fé, você estará mais preparada para lidar com os desafios que surgirem e abrir espaço para a conexão verdadeira e duradoura com sua chama gêmea. O papel do autoconhecimento nesse momento de afastamento. Quando as chamas gêmeas passam por um momento de afastamento, o autoconhecimento se torna uma das ferramentas mais poderosas para navegar pela turbulência emocional que pode surgir. Esse afastamento, embora doloroso, é frequentemente uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Compreender o papel do autoconhecimento nesse processo é essencial, pois ele não só ajuda a lidar com a dor do afastamento, mas também prepara você para o reencontro, tornando a união mais forte e alinhada com seu verdadeiro eu. Como o autoconhecimento pode aliviar a dor do afastamento? O afastamento de uma chama gêmea pode gerar um vazio emocional profundo, fazendo com que surjam dúvidas e inseguranças. Quando não sabemos exatamente quem somos e o que estamos buscando, a dor pode se intensificar, pois nos sentimos perdidos, como se nossa identidade estivesse ligada a essa outra pessoa. O autoconhecimento permite que você se reconecte com sua própria essência, suas paixões, desejos e objetivos. Ao entender suas próprias necessidades emocionais e espirituais, você ganha clareza sobre quem é, independentemente de qualquer outra pessoa. Esse entendimento fortalece sua confiança e ajuda a lidar com o vazio da ausência. Como o autoconhecimento pode ajudar a lidar com seus próprios medos?
O medo é uma das emoções mais comuns em períodos de afastamento, principalmente o medo de perder a chama gêmea para sempre. Esse medo, muitas vezes, é alimentado pela falta de autoconhecimento, pois, sem saber quem você é e o que realmente quer, o medo do abandono e da rejeição se torna mais forte. O autoconhecimento ajuda a confrontar esses medos, oferecendo uma perspectiva mais clara sobre o que realmente importa. Quando você compreende suas próprias forças, limitações e o propósito divino da sua jornada, pode enfrentar a ansiedade e os medos com mais serenidade. Você começa a entender que o afastamento não é um fim, mas um processo necessário para o crescimento de ambos. Por que é tão importante se entender emocionalmente nesse momento de afastamento? Durante o afastamento, suas emoções podem se tornar intensas e, muitas vezes, confusas. Uma hora você pode se sentir esperançosa, na outra, desesperada. O autoconhecimento emocional envolve compreender essas mudanças internas, observando-as sem julgamentos. Ao reconhecer como você se sente e por quê, você se torna mais capaz de lidar com suas emoções de maneira saudável. Além disso, o autoconhecimento emocional permite que você desenvolva a inteligência emocional, um recurso valioso para enfrentar momentos de incerteza e para lidar com os altos e baixos naturais das relações de chamas gêmeas. Como o autoconhecimento espiritual se encaixa nesse processo? O autoconhecimento não se limita ao entendimento de suas emoções e comportamentos. Ele também abrange o campo espiritual, que é essencial na jornada das chamas gêmeas. Entender seu propósito divino e sua conexão com o universo pode transformar a dor do afastamento em um momento de crescimento espiritual. Durante esse tempo de separação, muitos de nós somos chamados a olhar para dentro e buscar respostas no plano espiritual. Ao se reconectar com sua espiritualidade, você se fortalece emocionalmente e adquire a sabedoria necessária para confiar no processo de união. O autoconhecimento espiritual permite que você veja a situação com olhos mais amplos, compreendendo que o afastamento é apenas uma parte da jornada maior de autodescoberta e união com sua chama gêmea. Como as práticas de autoconhecimento podem ser aplicadas durante o afastamento? Existem diversas práticas que podem ajudar a aprofundar o autoconhecimento durante o afastamento, e elas são fundamentais para a cura emocional. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para acessar seu eu interior e encontrar respostas para os dilemas que surgem. Através da meditação, você pode se conectar com sua alma, acalmar sua mente e obter clareza sobre suas emoções e necessidades. A escrita também é uma prática eficaz, ajudando a organizar pensamentos, sentimentos e a processar as experiências. Além disso, a reflexão sobre os momentos passados com sua chama gêmea, sem apego, pode oferecer insights sobre o que precisa ser curado e fortalecido dentro de você antes do reencontro. Como lidar com a resistência ao autoconhecimento? Embora o autoconhecimento seja essencial, ele nem sempre é fácil. Muitas vezes, resistimos a nos aprofundar nas nossas emoções e experiências, pois enfrentá-las pode ser doloroso. A resistência ao autoconhecimento pode surgir do medo de encarar a verdade sobre nós mesmos ou do desconforto de ter que mudar certos comportamentos ou padrões. No entanto, entender que o autoconhecimento é uma jornada contínua e que cada passo de autoaceitação é um passo em direção à cura e à paz interior ajuda a superar essa resistência. Lembre-se de que o processo de autoconhecimento não é sobre perfeição, mas sobre crescimento. Como o autoconhecimento influencia no reencontro com a chama gêmea? Quando você se dedica a compreender quem é, seus desejos e sua espiritualidade, você se torna uma versão mais autêntica de si mesma. Isso, por sua vez, impacta diretamente na sua relação com a chama gêmea. Ao estar em harmonia consigo mesma, você cria um espaço de equilíbrio e paz, onde a relação pode florescer de forma mais saudável. O autoconhecimento não só fortalece sua individualidade, mas também permite que você esteja mais preparada para se unir à sua chama gêmea, contribuindo para uma união mais consciente e plena. Conclusão:
O autoconhecimento é uma chave essencial durante o afastamento das chamas gêmeas. Ele permite que você se conecte com seu eu interior, compreenda suas emoções e medos e fortaleça sua espiritualidade. Esse processo de autodescoberta não só ajuda a lidar com a dor do afastamento, mas também prepara o terreno para um reencontro mais consciente, equilibrado e maduro. Ao se conhecer mais profundamente, você não só se cura, mas também se alinha com o propósito maior de sua jornada de chamas gêmeas, tornando a união ainda mais especial e significativa. Quando o silêncio é um sinal de que ele está processando emoções profundas? O silêncio de uma chama gêmea durante o afastamento pode ser uma das experiências mais difíceis de lidar. Quando ele se distancia e se cala, você pode sentir uma dor intensa e uma sensação de abandono, especialmente quando a conexão entre vocês é tão forte e profunda. No entanto, é importante entender que, muitas vezes, esse silêncio não é um sinal de desinteresse ou rejeição, mas sim um indicativo de que ele está processando emoções profundas e complexas. Por que o silêncio acontece durante o processo emocional? Quando estamos diante de um vínculo espiritual tão intenso como o das chamas gêmeas, as emoções que surgem podem ser avassaladoras e difíceis de processar. Às vezes, ele pode precisar de tempo e espaço para lidar com as próprias reações internas, medos, inseguranças ou questões não resolvidas. O silêncio, nesse contexto, pode ser uma forma de ele se isolar temporariamente para entender melhor o que está acontecendo dentro dele. A intensidade da conexão pode trazer à tona emoções que ele talvez não esteja preparado para enfrentar de imediato. E o silêncio serve como uma forma de processar essa avalanche emocional sem pressões externas. Como a necessidade de autoconhecimento influencia o silêncio? O autoconhecimento desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional de cada chama gêmea. Para muitos, o afastamento é necessário para que cada um enfrente suas questões internas e se desenvolva individualmente. Quando ele se cala, pode estar passando por um momento de reflexão profunda, tentando entender o que a relação significa para ele e o que precisa curar dentro de si antes de seguir adiante. Esse processo de autoconhecimento é vital para o crescimento pessoal e para a preparação para uma união saudável. Portanto, o silêncio é um reflexo de sua busca por equilíbrio interno. O medo do compromisso pode causar silêncio? Muitas vezes, quando se trata de um relacionamento de chamas gêmeas, o medo do compromisso pode emergir com muita força. A intensidade do amor e a expectativa de que ambos se unam para cumprir um propósito divino podem gerar um medo avassalador, principalmente se ele ainda não se sente pronto para dar esse passo. Esse medo pode se manifestar no silêncio, pois ele sente a pressão de tomar uma decisão importante. O afastamento temporário pode ser uma maneira de se afastar da situação e permitir que o medo seja processado sem a constante exposição à expectativa do relacionamento. Quando o silêncio é uma forma de proteção emocional? Em alguns casos, o silêncio é uma forma de proteção emocional. Quando o amor entre X e as chamas gêmeas é profundo, há uma vulnerabilidade que pode ser difícil de lidar, principalmente quando os dois estão enfrentando questões emocionais não resolvidas. Ele pode se afastar para proteger seu próprio coração, especialmente se estiver lidando com traumas ou feridas do passado. Esse comportamento não significa que ele não se importe, mas sim que ele precisa de tempo para lidar com suas próprias emoções antes de ser capaz de se entregar completamente à conexão. O silêncio, nesse caso, pode ser um mecanismo de defesa enquanto ele trabalha no autodescobrimento e no fortalecimento emocional. Como o silêncio reflete o processo de cura? O silêncio também pode ser uma etapa importante no processo de cura emocional. Para muitos, o afastamento serve como uma oportunidade de curar feridas passadas, de refletir sobre o que precisa ser liberado para que a relação com a chama gêmea possa se desenvolver de forma saudável. Esse processo de cura interna pode envolver o enfrentamento de emoções que foram reprimidas ou que precisam ser elaboradas. O silêncio, então, funciona como um espaço onde ele pode se curar sem a interferência de outras vozes ou pressões externas,
permitindo que ele se alinhe consigo mesmo e com os sentimentos mais profundos que essa conexão desperta. O silêncio é um sinal de que ele precisa de tempo para amadurecer emocionalmente? O amadurecimento emocional é uma parte fundamental da jornada das chamas gêmeas. Para que ambos possam se unir de forma plena, é necessário que cada um passe por um processo de crescimento pessoal e de desenvolvimento emocional. Esse amadurecimento pode envolver a superação de inseguranças, a cura de padrões antigos de comportamento, ou a construção de uma maior confiança em si mesmo. Quando ele se cala, pode estar em um momento de introspecção, tentando entender como ele pode amadurecer para estar mais preparado para uma relação saudável e equilibrada. Esse tempo de silêncio permite que ele trabalhe em si mesmo, sem pressões externas, até que se sinta pronto para dar o próximo passo na relação. Quando o silêncio é um convite à reflexão sobre o que realmente importa, o silêncio também pode ser um convite à reflexão. Ele pode estar usando esse tempo para se reconectar com sua essência, para refletir sobre o que realmente importa em sua vida e no relacionamento com sua chama gêmea. O afastamento pode forçá-lo a reavaliar suas prioridades, seus sentimentos e o que ele espera de uma união tão significativa. Ao ficar em silêncio, ele pode estar tentando encontrar clareza dentro de si mesmo, longe da influência externa e das pressões emocionais. Esse espaço de reflexão é essencial para tomar decisões mais conscientes sobre o relacionamento e para fortalecer a conexão com a chama gêmea de forma madura. Conclusão: o silêncio não é um fim, mas um sinal de que ele está passando por um processo de transformação. Em um relacionamento de chamas gêmeas, o silêncio pode ser um sinal poderoso de que ele está passando por um processo de introspecção e de cura. Em vez de encarar o silêncio como uma rejeição ou uma perda, é importante vê-lo como uma fase necessária para o crescimento emocional e espiritual. O tempo de afastamento e silêncio pode ser uma oportunidade para ambos se fortalecerem individualmente, para que quando o momento de reencontro chegar, ele seja mais saudável, equilibrado e alinhado com o propósito divino da união. Como a fé e a paciência podem acelerar a reconexão e sinais de que ele está pronto para se comunicar novamente? A jornada das chamas gêmeas é, sem dúvida, uma das experiências mais intensas e desafiadoras no caminho espiritual. Durante os períodos de afastamento e silêncio, muitos questionam o que está acontecendo, por que as coisas parecem tão paradas e quando a reconexão finalmente ocorrerá. Em momentos como esses, a fé e a paciência são duas forças poderosas que podem transformar esse processo de espera, além de trazer clareza sobre os sinais de que o momento da reconexão está se aproximando. Como a fé pode acelerar a reconexão? A fé, em sua essência, é a confiança inabalável de que, no final, tudo se alinhará para o bem maior de ambos. Quando você confia no processo, mesmo nas incertezas, está permitindo que a energia do universo trabalhe-se a seu favor. Muitas vezes, o tempo de afastamento é necessário para que cada um de vocês enfrente seus próprios desafios e cresça emocional e espiritualmente. A fé, então, não é apenas acreditar que o reencontro vai acontecer, mas confiar que o universo está guiando ambos para que se encontrem na hora certa, no lugar certo e com as energias certas. Quando você tem fé no processo e na conexão, você coloca menos pressão sobre o momento de reconexão. Em vez de se apegar à ansiedade e à dúvida, você permite que os acontecimentos fluam com mais naturalidade, sem forçar o tempo de reconciliação. Isso libera a energia para que a reconexão aconteça de maneira mais harmoniosa, pois a fé cria uma frequência elevada, alinhada com o propósito maior das chamas gêmeas. A paciência é a chave aqui. Ter paciência não significa simplesmente esperar passivamente, mas sim permitir que as coisas aconteçam de forma natural. Ao agir com fé e paciência, você está permitindo que os processos internos de cura e autodescoberta aconteçam dentro de ambos, para que quando a reconexão finalmente ocorrer, ambos estejam mais prontos e mais fortes. Como a paciência ajuda a reconexão? A paciência é uma qualidade essencial na jornada das chamas gêmeas. Durante os períodos de silêncio e afastamento, a paciência permite que o coração não se desespera,
mas sim confia que as peças do quebra-cabeça se encaixarão no tempo divino. Não se trata de esperar sem agir, mas de manter a calma enquanto você trabalha no seu próprio crescimento interior. Paciência é entender que cada um tem seu próprio tempo e processo. Se ele está distante ou não se comunica, talvez ele precise de tempo para resolver suas próprias questões internas. Isso pode ser doloroso, mas se você tiver paciência e fé, entenderá que esse tempo de afastamento é necessário para que ele se liberte de bloqueios emocionais ou de padrões do passado. Em vez de pressioná-lo ou ficar angustiada pela falta de comunicação, a paciência permite que você continue sua jornada de crescimento pessoal, sem ficar ansiosa pela resposta dele. Esse alinhamento com o seu próprio processo ajudará a criar um espaço mais claro para que a reconexão aconteça, sinais de que ele está pronto para se comunicar novamente. Após um período de afastamento, é natural querer sinais de que ele está pronto para dar o próximo passo e se comunicar novamente. Esses sinais podem ser sutis, mas ao estar atenta à energia e aos gestos dele, você pode perceber que o momento da reconexão está chegando. Aqui estão alguns sinais importantes de que ele pode estar pronto para voltar a se comunicar. 1. Mudanças no comportamento dele. Quando ele começa a demonstrar comportamentos diferentes, como começar a te procurar nas redes sociais, iniciar conversas ou até mesmo se mostrar mais disponível emocionalmente, isso pode ser um sinal de que ele está processando suas emoções e está pronto para dar o próximo passo. 2. Sonhos e pensamentos frequentes sobre você. Se ele começa a te pensar ou a sonhar com você mais frequentemente, isso pode indicar que ele está sendo guiado para reconectar. O subconsciente dele pode estar te enviando mensagens de que é hora de resolver as pendências emocionais. 3. Ele começa a refletir sobre o passado. Se ele começa a refletir mais sobre o que aconteceu entre vocês ou fala sobre momentos que tiveram, isso pode ser um sinal de que ele está pronto para abrir a comunicação e curar o que foi deixado para trás. Alterações nas sincronicidades. Se você começa a notar que há uma série de sincronicidades que surgem em sua vida relacionadas ao relacionamento de vocês, como números repetidos, símbolos ou coincidências que fazem referência a ele, isso pode ser um sinal de que o seu universo está se movendo para ajudar na reconexão. Sinais espirituais e energéticos. Às vezes, você pode sentir uma mudança na energia entre vocês. Ele pode começar a demonstrar sinais de mais compreensão ou abertura emocional, o que indica que está se aproximando da ideia de retomar a comunicação de forma mais séria. 6. Ele começa a se abrir sobre sentimentos e inseguranças. Um grande sinal de que ele está pronto para se comunicar é quando ele começa a se abrir sobre seus sentimentos, medos ou inseguranças. Quando ele faz isso, está mostrando vulnerabilidade, o que é um passo importante para restaurar a comunicação e a conexão emocional entre vocês. 7. Você sente uma conexão energética mais forte. Muitas vezes, você começa a perceber uma energia mais forte e intensa ao pensar nele, quase como se estivesse sentindo que ele está pronto para dar o próximo passo. Isso pode ser uma indicação de que ele também está sentindo o chamado para se reconectar com você. A fé e a paciência são componentes essenciais que podem acelerar a reconexão entre as chamas gêmeas. Durante os períodos de afastamento, quando você mantém a fé no processo e pratica a paciência, está criando a base para que a reconexão aconteça de forma mais harmônica e fluida. O silêncio não é um fim, mas uma preparação para algo maior. E quando os sinais começarem a aparecer, você saberá que o momento da comunicação está se aproximando. Confie no processo, tenha fé no destino e esteja atenta às pistas do universo. O reencontro é inevitável quando chega a hora certa.